atuo no mercado de ensino de inglês há mais ou menos 25 anos, na verdade um pouquinho mais de 25 anos. E nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar com frentes muito diversas. Eu trabalhei como professor das mais diferentes idades, dando aula de inglês para criança, adolescente, adulto, diferentes perfis de alunos, então preparatório para exame, inglês para negócios, inglês geral, e acabei também abraçando desafios relacionados à formação de professor, coordenação de escola, desenvolvimento de material, aplicação de exames. Então, nesses anos, eu acabei escrevendo materiais didáticos, eu tenho algumas séries de livros didáticos para a escola regular, escrevi também alguns livros de metodologia. Eu tenho um livro sobre capacitação de professores, né, como atuar com formação de docentes. Eu tenho um livro sobre princípios básicos de ensino de inglês e um livro sobre avaliação dentro do ensino de inglês. São os meus três títulos de metodologia. Também trabalhei bastante tempo como examinador para a Universidade de Cambridge, trabalhei como autor de perguntas para bancas de concurso público no Brasil, né, na área de ensino de inglês. Também sou tutor de mestrado pela Universidade de Chichester e trabalho, assim, nos últimos anos bastante com gestão educacional. Então, gestão de projetos educacionais, gestão de formação de professores, desenvolvimento de cursos e conteúdos, e inclusive políticas de avaliação e ferramentas avaliativas também. Na verdade, assim, atualmente a gente tem encontrado algumas organizações, algumas instituições que têm se posicionado de forma um pouco mais vanguardista, de uma forma um pouco mais ousada, digamos, no que tange os paradigmas de avaliação. Mas você tem razão quando você fala que é um aspecto, é uma área da educação que demora um pouco para mudar. E uma coisa que eu sempre falo é: não existe reforma educacional sem haver uma mudança na maneira de avaliar. Então, a gente também pode fazer uma leitura de que, como a avaliação ela tarda para mudar, como a avaliação demora para mudar, a gente também não vê tanto impacto nas aulas. Então, você pode trazer novas metodologias, você pode trazer novas ideias, novas ferramentas, novos recursos, mas se a gente não muda a maneira de avaliar, tudo isso acaba, de uma certa maneira, se remoldando para atender às expectativas de avaliação tradicionais. Na minha visão, na minha experiência, um dos motivos pelos quais é tão difícil a gente mudar a avaliação é exatamente a questão da expectativa das partes envolvidas. A gente tem uma ideia bastante consolidada sobre o que é avaliar, e a gente segue ainda modelos extremamente tradicionais, modelos punitivos, modelos de categorização dos alunos, modelos voltados a memorização, né, aquilo que a gente chama na taxonomia de Bloom de habilidades de baixa ordem. Eu não sei nem se é assim que fala em português, mas lower order thinking skills, que são, na verdade, habilidades muito mais mecânicas, digamos, né? Que é você conseguir memorizar determinadas coisas, que é você conseguir roboticamente ou mecanicamente fazer demonstrar determinados conhecimentos, sem necessariamente conseguir comprovar sua habilidade para colocar esses conhecimentos em prática na vida real. Então, tem um fator forte, que é, como eu disse, essa questão da expectativa. Então, famílias, alunos, professores ainda esperam o dia da prova, né? Então, se você propõe um curso com um paradigma de avaliação diferente, muitas vezes as pessoas envolvidas falam: tá, muito legal isso, mas cadê a prova? Como que eu vou saber se eu aprendi? Qual que é a minha nota? Qual que é o número, né, que me qualifica? Então, fazer uma mudança drástica, muitas vezes, é difícil porque as pessoas precisam acreditar no aquele modelo de avaliação, né? Se não houver credibilidade no modelo de avaliação, ela também não presta o seu propósito. Então, a gente precisa trabalhar na construção da compreensão
do que é um modelo novo de avaliação, para que as pessoas aceitem esse modelo e a gente então consiga implementá-lo. Não dá para fazer o contrário. Você não pode implementar um modelo super moderno se as pessoas não acreditam nele, porque aí a avaliação perde seu propósito. Além disso, tem outras variáveis, como por exemplo a questão da praticidade, porque principalmente na avaliação da língua inglesa, né, do uso da língua inglesa, avaliações mais, digamos, menos tradicionais e até com mais validade, são avaliações um pouco mais difíceis de serem aplicadas, porque elas certamente não vão ser aquelas avaliações super objetivas, em que você faz uma múltipla escolha e um computador pode corrigir. Então, normalmente são avaliações continuadas, são avaliações que acontecem em vários momentos, são avaliações que espelham situações da vida real, então elas acabam sendo mais subjetivas, os alunos teoricamente são convidados a usar a língua e o seu repertório de uma maneira muito mais aberta, e não tem aquela expectativa do item específico, né? Tem que usar a preposição, tem que usar o presente simples, mas num modelo de avaliação alternativo, assim, mais moderno, ele tem que cumprir tarefas, ele tem que atingir objetivos comunicativos, usando os recursos que ele tem. Consequentemente, a correção fica um pouquinho mais complexa. Você tem que ter profissionais que sabem bem o que estão fazendo, que são autônomos, que são críticos, que são bem capacitados para avaliar e que têm tempo para avaliar também essa produção mais livre dos alunos, né? Então, eu acho que esses são alguns dos motivos principais que impedem que a gente tenha uma revolução maior e mais rápida nos modelos de avaliação e, consequentemente, na maneira que a gente dá aula também. Eu acho que dá para ver instituições experimentando um pouco mais em todos os níveis, em todas as frentes. Talvez com graus diferentes de intensidade, né? O que é muito curioso é que a gente, na educação infantil, por exemplo, a gente tem um modelo muito mais humanizado, muito mais positivo de avaliação, que vai se perdendo conforme a gente vai ficando mais maduro, numa tentativa, que aí na minha concepção é uma tentativa um pouco errada, de tentar preparar o aluno para a vida, né? Então, tem que ter prova, porque na vida ele vai ter que fazer provas. Se você parar para pensar, assim, tirando a escola, quantas provas assim, você teve que realmente fazer, assim, sentar num dia específico, com um horário específico, sendo monitorado, são momentos muito limitados, né? Então, até esse questionamento que eu sempre proponho, que é o aluno tem que fazer a prova, porque na vida ele fará muitas provas, eu sempre tento elencar, assim, quais são esses momentos em que a gente faz essa prova nessa condição, desse jeito. Então, qual é a vantagem que a gente tem, na verdade, que a gente traz para o aluno de colocá-lo nessa situação? E, ironicamente, a gente vai perdendo essa avaliação mais holística, essa avaliação mais humanizada, mais positiva, que é mais tradicional, digamos, na educação infantil. E conforme os alunos vão atingindo níveis diferentes de maturidade, a gente vai ficando cada vez mais formal, né? Mas, por exemplo, quais são algumas ações que diferentes organizações e instituições já têm implementado, acho que numa tentativa de fazer com que seus modelos de avaliação tenham mais credibilidade, sejam mais positivos como experiência para o aluno e tragam também informações mais relevantes, né, sobre o desempenho e a performance de cada um. Um modelo que aí é encontrado em várias frentes, seja no ensino universitário, em cursos de inglês, ou em aulas de inglês, ou em aulas regulares na educação básica, é, por exemplo, pedir para os alunos fazerem portfólios, né? Então, a avaliação por portfólio, ela já aparece em alguns contextos com maior ou com menor força. Ou então projetos, né? Assim, pedir para os alunos trabalharem em projetos nos quais eles têm a chance de trazer conhecimentos diferentes, projetos interdisciplinares, onde as competências são competências muito mais de criticidade, de aplicabilidade daquilo que eles viram nas aulas e não apenas respostas mecânicas de verdadeiro ou falso ou a melhor opção, mas realmente
projetos que engajem os alunos e provoquem os alunos a transformar conhecimento em impacto real, em ação, né, em propostas. Então, em todos esses níveis, eu já vejo um pouquinho mais da presença de portfólio, já vejo, né, em alguns contextos, bastante projeto, entrando como parte da avaliação. O seu artigo, traduzindo para o português, avaliação tradicional e suas características, o senhor chama atenção para as provas de múltipla escolha, uma das formas tradicionais de avaliação mais comum em sala de aula no Brasil. Trabalhar mais as provas discursivas, ainda que não seja um método inovador, poderia ser uma forma mais adequada de avaliar o aluno? Quando a gente fala em forma mais adequada de avaliar o aluno, a gente tem sempre que levar em consideração todas as variáveis envolvidas, né? Então, assim, tudo depende do que a gente quer com aquela avaliação. Eu brinco muito com a questão de múltipla escolha, porque é um tipo de exercício, é um tipo de atividade muito popular, relativamente fácil de construir, né? Fazer uma prova de múltipla escolha boa é difícil, mas normalmente as pessoas se sentem mais seguras, por exemplo, montando uma prova de múltipla escolha, e certamente muito mais fácil de corrigir. Então, ela acaba ficando meio que como uma opção segura para todos os contextos. A questão de múltipla escolha, por exemplo, ela tem algumas características que fazem com que ela seja adequada para certos contextos. Por exemplo, ela é muito objetiva, ela é fácil de corrigir. Então, por exemplo, se você tem um contexto no qual você trabalha com 300 alunos, e aí você precisa aplicar provas regularmente para os 300 alunos e você vai corrigir essas provas sozinha, né? Então, nesse caso, a múltipla escolha pode ser uma opção adequada por causa de limitações de praticidade. No entanto, no que tange a questão de validity, né, de validade mesmo, de testar aquilo que você alega estar ensinando, quando a gente fala de ensino de inglês, por exemplo, a múltipla escolha é altamente questionável. E aí sim, uma prova discursiva pode fazer muito mais sentido, porque, de novo, né, a avaliação, ela teoricamente deveria sempre mostrar para a gente o sucesso do aprendizado, né, naquele processo. Quer dizer, na verdade, a avaliação, ela deveria, no meu sonho ideal, ela deveria ensinar, ela deveria ser, a gente fala de avaliação de aprendizagem, avaliação para a aprendizagem e avaliação como aprendizagem. O meu sonho é a avaliação ser integrada em todas as frentes como aprendizagem. Então, todo momento de avaliação é também um momento de aprendizado. Ele não está só checando, ele está ensinando. E aí, nesse caso, a múltipla escolha ela acaba ficando um pouco limitada, porque ela é extremamente objetiva e a gente pode questionar que ela está ensinando o quê, né? E ela está testando o quê exatamente? O quanto que uma múltipla escolha espelha a vida real? O quanto que um exercício de escolher A, B, C ou D, que você pode chutar, que você pode ir por eliminação, que você pode usar outras estratégias que não sejam necessariamente a sua habilidade de transformar informação em conhecimento, conhecimento em ação. Então, a múltipla escolha para isso, ela não é tão adequada quanto, por exemplo, uma questão aberta, né? Ou como, por exemplo, um projeto, como, por exemplo, uma avaliação continuada, né? Você observar o seu aluno em diferentes momentos durante o curso e ir avaliando num dia que ele está de bom humor, um dia que ele está de mau humor, um dia que ele está com dor de cabeça, dando várias oportunidades para ele demonstrar o que ele é capaz de fazer, né? Porque, além de tudo, a múltipla escolha normalmente acontece num dia pontual, né? Então, assim, existe sempre aquela possibilidade de você questionar o resultado, falando assim, ok, esse resultado não me representa porque eu estava com dor de dente nesse dia. Então, a sua avaliação do que você é capaz de fazer, das competências que você tem, fica limitada àquele momento, aquelas 2 horas que você sentou para fazer aquela prova, por exemplo. E isso é questionável, né? Qual a validade de uma prova que pode, né, a credibilidade de uma prova que pode não representar aquilo que você é capaz de fazer. Então,
tentando responder a sua pergunta super objetivamente, né? A múltipla escolha ela pode ser adequada em alguns contextos por causa de variáveis que às vezes a gente não tem como administrar, mas para avaliar a habilidade comunicativa, a sua habilidade de falar um idioma, entender um idioma, questões abertas, questões mais subjetivas, costumam trazer informações mais relevantes e mais válidas, né, no processo. Tem uma série de coisas que a gente elenca, né, como na comparação de um paradigma mais tradicional para um paradigma mais alternativo, assim, diferente, né? Um caso simples que eu já mencionei aqui na nossa conversa é, na avaliação tradicional, você sempre tem uma resposta certa, né? Então, a avaliação tradicional, normalmente, ela te dá o gabarito, né? Você sabe o que é certo, o que é errado, o professor tem um gabarito para usar. Num modelo de avaliação mais alternativo, mais moderno, digamos, não sei se moderno é a palavra certa, você não tem um modelo, uma resposta certa. Você tem respostas certas, né? Até porque a vida normalmente permite que a gente acerte de diferentes maneiras. Então, isso é uma característica forte. A avaliação mais tradicional, ela olha para trás, né? Ela tem um caráter somativo. Então, ela pega tudo que você aprendeu e dá uma nota de acordo com o seu desempenho naquele momento específico. Um modelo mais alternativo costuma olhar para frente. Então, você avalia para determinar o que você vai ensinar, quais são os próximos passos, como que o currículo ou a abordagem ou os recursos, como que o que você faz como professor e o que o aluno faz como aluno pode ser alterado para que o sucesso seja maior. Normalmente, num modelo mais tradicional, a gente foca muito no produto, né, no passar ou reprovar. E num modelo mais contemporâneo, mais alternativo, a gente foca mais no processo. Então, a gente costuma ter várias oportunidades de avaliação e não apenas datas específicas e demarcadas para que aquilo aconteça, né? Tipo, 2 provas por semestre, por exemplo. No modelo mais alternativo, a gente teria uma série de oportunidades para o aluno mostrar o que ele aprendeu, o que ele é capaz de fazer, e sempre, né, com esse foco de olhar para frente. Entre outras coisas mais, assim, Então, esses são alguns dos pontos. a avaliação tradicional ela estaria mais para uma verdade absoluta e a avaliação alternativa estaria mais para o relativo, para o abstrato, para o mais aberto? Nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que a avaliação da forma como ela foi construída historicamente, né? E isso também reflete muito o modelo educacional que a gente, como eu falei, não tem como desassociar a avaliação da prática educacional, né? Porque a gente é influenciado naturalmente na nossa maneira de lecionar e na maneira do aluno aprender pela avaliação que vai acontecer. Então, se você, né, muda a avaliação, isso imediatamente impacta o jeito que você vai dar aula e o jeito que o aluno aprende, né? E a gente vem de um modelo educacional de verdades absolutas, né? Assim, você não questiona o professor, o livro tem todas as respostas, você recebe um gabarito para a prova, isso é certo ou isso é errado. O aluno, assim, ainda no modelo super antigo, mas que permeia bastante da prática, o aluno, ele é aquela página em branco, né? Que o sistema educacional vai preencher, e essas são ideias muito tradicionais, são ideias, assim, bastante até ultrapassadas. E o modelo de avaliação que traz assim uma prova em um dia específico, que tem um gabarito, que é super objetiva, uma prova para a qual você pode estudar na noite anterior, decorando determinadas coisas, acaba sendo sim um modelo que determina uma verdade absoluta, né? Então, faz sentido. E num modelo mais alternativo, você quer que o aluno seja capaz de resolver problemas, você quer que o aluno use a sua criatividade, a sua habilidade de concatenar as ideias
para chegar em soluções, colocar coisas em práticas. E aí, consequentemente, você trabalha mais no subjetivo, né? Você trabalha mais no inesperado, porque num modelo alternativo, você não consegue prever todas as respostas, né? E isso é algo que deveria ser muito bom. Sem dúvida. Como eu falei, eu, né, trabalhando com avaliação, me propondo a estudar, né, assim, me especializando em avaliação e fazendo construções mais alternativas e mais, tentando ser mais relevante em processo de avaliação, eu mesmo me pego, às vezes, com crenças muito consolidadas, muito fortes, porque foram muitos anos sendo avaliado de uma certa maneira e avaliando alunos da mesma maneira. Então, quando a gente encontra professores que resistem e questionam isso, não tem muita surpresa, é esperado, né? O professor também foi aluno, o professor também foi capacitado e educado O professor, instrumentalizado para perdão, fazer dessa maneira. O professor está muito acostumado a fazer de uma determinada maneira, e ele acabou, né, às vezes por força do hábito ou até por desconhecimento, né, porque a avaliação ela é muito pouco trabalhada em cursos de formação de professor. Normalmente, os cursos de formação de professor trabalham técnicas de sala de aula, como ensinar gramática, como ensinar vocabulário, pronúncia, e às vezes aparece ali em algum momento uma menção sobre avaliação, porque na maior parte dos contextos, a avaliação ela é institucional, ela é decidida por um comitê, um órgão, um departamento que impõe para os professores os modelos de avaliação e muitas vezes a própria prova. Então, é fato que a formação do professor de inglês ela costuma ser carente no quesito avaliação, processos de avaliação, paradigmas de avaliação, e consequentemente, né, se você não tem essa informação, você acaba se prendendo muito àquilo que é familiar para você, na sua experiência, aquilo que você sempre fez, é super compreensível. Então, muitas vezes o professor resiste, questiona, fica inseguro com um modelo diferente por uma combinação de falta de conhecimento técnico até com um hábito, né, crenças que foram muito consolidadas e que são muito reforçadas na nossa sociedade. Os alunos são bastante resistentes também. É o que eu falei, assim, é curioso, né? Porque, na verdade, eles são resistentes porque eles vão sendo educados que ser avaliado é fazer uma prova e receber uma nota, né? Porque na educação infantil, por exemplo, se a gente só seguisse o modelo da educação infantil, talvez não existisse essa resistência, porque eles se acostumariam com esse modelo mais holístico, mais continuado de avaliação. Mas os alunos são, né, bastante resistentes. Você pega, por exemplo, um conceito de avaliação que eu acho super importante, que é o conceito de autoavaliação ou avaliação dos pares, né, peer assessment e self-assessment, como a gente fala em inglês, que são conceitos super válidos, ricos, importantes, e muitas vezes você pergunta para o aluno, né, como que ele se avaliaria, você pode até criar ali uma metodologia de autoavaliação, e o aluno fica desconfortável ou acha que isso tem um valor menor do que a avaliação do professor, ele pode até fazer, mas ele fala, e a prova? E mesma coisa na avaliação dos pares, né, assim, mas eu vou dar nota para os outros? Não, você não precisa dar nota, você pode dar um feedback, a gente vai fazer você vai ser avaliado. Ser avaliado não é dar uma nota, né? Ou receber uma nota apenas. Mas então é um trabalho que eu vejo bastante desafiador, mas muito interessante, que é quebrar essa expectativa de que a gente, para saber o quão bem a gente desempenha alguma coisa, que a gente precise de uma prova pontual e um valor numérico que nos classifique.
se puder sonhar e falar que a mudança precisa acontecer e precisa acontecer de uma forma ágil, ela tem que partir de um desejo público, né, assim, de criar políticas que olhem para a avaliação de uma maneira diferente, né? Então, assim, eu diria que tem que partir de políticas públicas. A gente tem um peso muito grande ainda de avaliação tradicional, que tem assim, um impacto enorme na vida de milhões de adolescentes, que é o Enem e o vestibular, que acabam determinando a construção de todo o ensino médio, e hoje em dia Fundamental 2 até, né, às vezes tem expectativas dos pais com as crianças do Fundamental 1 delas já serem preparadas para o Enem, já serem preparadas para um vestibular, tem que ter múltipla escolha na terceira série para a criança já ir se acostumando a fazer esse tipo de prova. Então, eu acho que é difícil a gente ter uma mudança grande, real, se a gente não tiver assim, uma política pública que favorece uma avaliação diferente. Enquanto a gente tiver provas tão relevantes, tão importantes na vida das pessoas, que ainda são num modelo super tradicional, né, um modelo que informa a construção do conteúdo programático e das abordagens e das práticas docentes dos anos que preparam para aquela prova, né? No caso aí do ensino regular, é difícil a gente ver uma mudança maior, né? Eu acho que o que pode acontecer é a gente encontrar alguns grupos, algumas instituições que estimulem seus professores a terem um pouco mais de autonomia na construção dos seus modelos avaliativos, que criem um fórum para debates e reflexões sobre isso e que consiga, né, esses atores pontuais, assim, que eles consigam se distanciar um pouco dessa pressão, digamos, institucional e política de que o seu futuro vai ser determinado por uma prova que acontece em um dia, com questões de múltipla escolha, de um conteúdo acumulado. E se a gente tiver, talvez, aí esses grupos fazendo esse exercício filosófico e reflexivo e construindo alternativas, né, e se distanciando um pouco disso, a gente acho que é capaz de ver como já acontece ações muito legais de avaliação, mas para ter uma mudança maior, aí eu acredito que só através mesmo de políticas públicas e decisões mais amplas. Usar rubricas né, retomando aquela pergunta sobre modelos mais alternativos de avaliação, usar a rubrica é uma variável que é bastante presente nesses modelos mais alternativos, né? Então, ao invés de você ter um gabarito, você tem descritores, você tem critérios que orientam o avaliador ou o professor para que eles consigam olhar para o candidato, para o aluno, de uma maneira mais completa. Né? Então, é uma ferramenta extremamente válida e acho que ela é fundamental para criar um bom nível de padronização sem limitar, sem colocar numa caixinha limitante o avaliador e o avaliado. Quando a gente olha para a avaliação como um processo de reflexão crítico sobre a aprendizagem e o ensino, para que a gente consiga ter mais sucesso, né, na nossa experiência acadêmica, se a gente olha para a avaliação como esse conceito e não como prova, como nota, fica fácil entender que a avaliação ela permeia a nossa vida desde o momento que a gente entra numa escola ou em um curso, né? Porque ela é
ela pode ser essa relação muito dinâmica entre professor, aluno, recursos, aprendizagem, conhecimento, e é algo bastante vivo. Consequentemente, para o aluno se aprender a se autoavaliar e avaliar os seus pares, nesse conceito de avaliação, que é um conceito mais leve, mais positivo, esse exercício deve começar desde sempre, né? Desde a primeira oportunidade. Obviamente que você não vai virar para uma criança e falar assim, a gente vai fazer uma autoavaliação agora, como você avalia o seu desempenho nessa atividade. Então, cabe ao professor ou aos responsáveis pelos modelos de avaliação, criar diferentes graus de complexidade nesse processo para ir sensibilizando e preparando o aluno, em qualquer idade, a olhar para si mesmo, olhar a sua dedicação, entender o seu desempenho, a sua performance e conversar com seus pares de uma forma construtiva para que todo mundo consiga crescer junto, né? Então, assim, a autoavaliação e a avaliação de pares, se a gente pensar em avaliação como esse conceito muito mais elástico, muito mais positivo, ela deve acontecer desde sempre. Se a gente pensa que a autoavaliação é virar para o aluno e falar assim, você tem que dar uma nota para você, e a avaliação dos pares é dar uma nota para os seus pares. Aí a gente tem um conflito um pouquinho aí das ideias de avaliação, né? Eu, é, eu sou sempre muito a favor da avaliação que ensina, a avaliação que prepara o aluno para a vida real e a avaliação que representa aquilo que o aluno vai fazer no seu futuro. Se a gente entende que o aluno vai checar com os colegas, vai checar o Google no seu dia a dia, se a gente entende que isso é um recurso que existe, né, e que será utilizado, nada mais coerente que no processo de avaliação o aluno tenha a oportunidade de fazer isso. Eu acho que uma reflexão que a pandemia nos trouxe, né? A gente foi meio que forçado, meio empurrado a rever questões de avaliação durante a pandemia, exatamente porque não existia aquele controle do momento da prova escrita, monitorada, auditada. Então, eu acho que essa reflexão foi uma reflexão, está sendo uma reflexão super importante, porque o quanto que a gente quer que a avaliação seja desassociada daquilo que o aluno tem como estratégia, como recurso na vida real. E aí, se a gente pensa, mas poxa, como que eu vou saber então o resultado real desse aluno, se ele está colando, se ele está checando na internet, se ele está falando com os amigos? Se a avaliação não permite que você acredite que você tem um recorte do desempenho do aluno real, é porque tem um problema na avaliação, né? Porque se a sua avaliação pode ser respondida com 3 cliques na internet ou com um aluno falando com outro, a gente precisa rever a construção dessa avaliação, talvez o tipo de pergunta, o tipo de atividade, ou até mesmo o fato de você precisar ter uma avaliação em um dia específico, na ilusão de controlar o ambiente para o aluno usar apenas os seus recursos mentais. Uma coisa que a gente não costuma fazer no dia a dia. No dia a dia a gente pede ajuda, a gente pergunta, a gente checa. E mesmo assim, né, no dia a dia tem pessoas que têm acesso a todos esses recursos, né, falam com amigo, checam na internet e não têm o mesmo desempenho. A gente pega profissionais que têm acesso aos mesmos recursos e profissionais que têm performance e desempenho completamente diferentes. O papel, eu acredito, da avaliação é exatamente identificar por que um aluno que tem acesso a tantos recursos vai ter desempenho diferente do outro? Quais são esses gaps? O que a gente precisa trabalhar de competência, de criatividade, criticidade, trabalho colaborativo, leitura crítica, letramento digital? Quais são esses outros aspectos que a gente pode trabalhar para que a performance dos alunos seja cada vez melhor usando os recursos que eles têm acesso? Eu acho que tudo volta para o propósito da avaliação, né? Por que que você avalia? Se você
tem uma avaliação ou uma prova ou, né, que está lá, que existe para aprovar ou reprovar, você pode tomar decisões que façam com que X alunos passem, X alunos sejam reprovados, ou nenhum aluno seja reprovado, mas idealmente o processo de avaliação não deveria estar preocupado em reprovar ou aprovar, ou em categorizar, qualificar o aluno dessa maneira, né? O processo de avaliação deveria estar preocupado a trazer informações relevantes para garantir o sucesso de todo mundo, e não simplesmente determinar o nível de fracasso ou o nível de sucesso de cada indivíduo. Então, eu acho que a construção de modelos de avaliação, sejam esses modelos dependentes de provas escritas ou modelos mais livres através de projetos e portfólios e avaliação continuada, são modelos que deveriam estar mais preocupados em enriquecer o processo de aprendizagem do que simplesmente classificar alunos como bons, médios e horríveis, né? Acho que tem duas coisas que eu gosto muito de falar sobre avaliação, que eu sempre brinco com os meus alunos, assim, eu falo, se você esquecer de tudo que eu falei, por favor, lembre dessas duas coisas. A primeira coisa é que, assim, não existe reforma educacional sem uma revisão dos modelos de avaliação. Se a gente quer melhorar a nossa prática docente, se a gente quer melhorar a qualidade do ensino, a gente tem que buscar maneiras diferentes de avaliar. Se a gente continuar avaliando do mesmo jeito, a gente continuará dando aula do mesmo jeito, né? Tem teorias que provam aí que existe esse efeito de washback que a gente fala, né? Então a avaliação impacta a educação. E o segundo ponto que eu gosto sempre de provocar é assim, imagine como seria o processo de aprendizagem, o processo de ensino, se a gente não tivesse prova. Se eu pudesse fazer alguma coisa assim, né, um sonho realizado, seria eliminar todas as provas, não as avaliações. E aí forçar os educadores e as instituições a encontrar maneiras diferentes de avaliar os seus alunos, os seus processos, a eficiência dos seus cursos, sem depender daquele papelzinho que acontece uma vez por mês, uma vez por semestre, num dia específico, sem consultas, assim, sumir com as provas, que é do jeito que a gente conhece, para garantir um exercício extra de criatividade e reflexão sobre o que é avaliar mesmo aluno, desempenho, eficácia do curso, tudo isso tem que ser avaliado. Acho que esses são os meus recadinhos finais.